Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um vídeo da série Explicando Meu Mapa. Eu sou o professor Luan Santos, professor aqui da MEPS, Acompanhamento Escolar, e hoje teremos um mapa explicadinho sobre os conceitos embasadores de função. Esse mapa foi feito por mim e tem o principal objetivo trazer tudo aquilo que embasa o conceito de função, que geralmente não é tão apresentado na educação básica. Então foram alguns questionamentos, algumas reflexões que eu fui fazendo ao longo do estudo e eu espero que vocês consigam entender o meu objetivo e o objetivo do mapa e por que aqueles conceitos estão sendo postos e sendo relacionados. Então, sem mais blá blá blá, vamos ao mapa. Como apresentado para vocês, esse mapa ele vai trazer não apenas o conceito de função, mas os conceitos que embasam o conceito mais geral, que é o conceito de função. Aqui eu já estou projetando a minha apresentação e para quem não sabe como fazer uma apresentação de mapa conceitual utilizando o CMap Tools, eu vou deixar aqui no card do vídeo que a gente já traz as explicações sobre essa ferramenta bem útil. Aqui eu vou iniciar com o conceito geral de funções e eu já trago uma relação com este conceito, que é uma relação com o conceito de relação binária. Esse é o primeiro conceito mais específico que eu julguei importante para o entendimento do conceito de função. Descendo um pouco mais, eu tenho o conceito de produto cartesiano. Então vejam como as relações vão se construindo. Função é uma relação binária, até tudo bem. Relação binária é um subconjunto de um produto cartesiano. Interessante, né? Então, da relação binária eu tenho outro conceito mais específico ainda, e desse conceito eu coloquei uma notação matemática para dizer que é o produto cartesiano de A em B, tá bom? Isso aqui é mais específico, essa questão de notação, mas eu coloquei só para não haver alguma dúvida. A partir disso, eu trago que o produto cartesiano AB tem como elementos todos os pares ordenados A, B. Veja que nesse conceito de pares ordenados eu também trago uma notação matemática para explicar o que seria isso e já fazer o link com o que eu vou apresentar lá na frente, tá bom? Uma estratégia que eu pensei para esse mapa ficar ainda mais claro. Desse conceito de pares ordenados AB, aqui eu trago o que? O primeiro elemento, que é o Azinho, A minúsculo, pertence ao conjunto de partida que eu coloquei como sendo A maiúsculo, conjunto Azão, que a gente chama na matemática, tá? É o A maiúsculo. E o outro, o segundo elemento, Bzinho, que é o B minúsculo, pertence ao conjunto de chegada Bzão, certo? Então a gente pensa nessas notações já para ficar mais claro, utilizando conjuntos e elementos de conjuntos, para que não fique nenhuma dúvida em relação a isso. Desses dois conjuntos aqui, o conjunto de partida e o conjunto de chegada, eu consigo relacioná-los com um grande nó, utilizando a ferramenta do CMap, e dessa caixinha que engloba tanto o conjunto de partida e o conjunto de chegada, eu digo que esses conjuntos eles são relacionados por uma lei de formação. Então pensa, para a gente chegar no conceito de lei de formação, é preciso ter em mente todos esses conceitos que já foram apresentados aqui no mapa. E não é assim que acontece na educação básica geralmente, né? A gente começa a estudar o conceito de função e aí já vem alguns diagramas de Venn, por exemplo, para representar o conjunto de partida e o de chegada, e vem uma lei algébrica que a gente pouco sabe sobre ela, mas a gente consegue decorar e aí aplicar algumas leis matemáticas, alguns procedimentos. Mas o entendimento sobre aquilo ali que está acontecendo fica um pouco defasado. Então o procedimental está em dia, mas o conceitual nem tanto. Por isso que eu penso a importância de trazer todos esses conceitos antes de chegar no conceito de lei de formação ou o conceito mais geral de função. A ideia desse mapa foi justamente isso. Mas seguindo aqui, essa ideia de lei de formação eu também trago uma anotação para dizer que é o R2, porque lá em cima eu já disse que é uma função de R em R, certo? Então disso aqui eu ainda posso ter a ideia de que a relação binária necessita de uma lei de formação, e aí é fazendo o link com tudo que a gente já tinha feito, né? Faz um ciclo, porque se a gente viu que relação binária vem produto cartesiano, vem pares ordenados, vem conjunto de partida, conjunto de chegada, até chegar em lei de formação, então na relação binária de fato precisa de uma lei de formação. Dessa lei de formação R2, eu vejo que determina curvas no plano. Dessas curvas no plano, eu vejo que podem ser caracterizadas por elementos de A que se relacionam com apenas um elemento de B. Veja que aqui eu vou além
daquilo que a técnica fala que é um conceito. Eu coloquei uma frase porque, para mim, essa frase remete ao conceito de função. Então, é uma representação verbal daquilo que é o conceito de função, por isso que eu coloquei ela aqui. Além disso, essas curvas no plano não acontecem dessa forma necessariamente. Podemos ter ainda isso aqui, ou seja, as curvas no plano podem ser caracterizadas como cada elemento de A se relaciona com um ou mais elementos de B. E é aí que o bicho pega no conceito de função, né? Porque quando a gente pensa no conceito de função, não pode ter um de A se relacionando com mais de um elemento de B. Mas em algumas curvas isso acontece, mas elas não são funções, tá bom? Essas curvas então podem ser o que se elas não são funções? Bom, nesse caso, eu coloquei um exemplo que pudesse representar essa segunda frase. Esse exemplo é justamente o exemplo de seções cônicas. Nessas seções cônicas temos que são curvas no plano, mas essas curvas não necessariamente podem ser representadas como uma função, né? Se a gente pensar na parábola que tem concavidade para cima ou para baixo, beleza, ela até pode representar a ideia de função. Mas essa mesma parábola nas seções cônicas, elas podem estar com concavidade para a direita ou para a esquerda, dependendo de alguns parâmetros. E isso aí já descaracteriza o conceito de função. Mas é importante ter a ideia daquilo que é e daquilo que não é para aumentar ainda mais o nosso entendimento. Voltando para o mapa, nessa primeira frase, temos ainda que essa representação verbal define o conceito de função. E para quem já estudou função, sabe que de fato isso acontece, né? A frase em si, ela não tem o poder de definir um conceito. Mas no meu mapa, de acordo com o contexto que eu trago, essa representação verbal de fato define aquilo que é função, e essa segunda representação verbal, ela pode remeter à ideia de seções cônicas porque é um exemplo específico. Na primeira frase eu já disse que definia porque de fato não é um exemplo isolado de função que acontece isso, são todos os exemplos de funções de RR que de fato os elementos que estão no conjunto de partida se relacionam com apenas um no conjunto de chegada. Então, chegando ao fim, meu mapa ficou com essa representação, mas eu ainda saliento que é bem importante a gente trabalhar esses conceitos antes do conceito de função e trabalhar com diferentes representações de cada conceito. Como assim diferentes representações? Vejam só, no conceito de relação binária temos muita representação verbal do que seria aquela relação. E isso aí já é um tipo de representação de você explicar algum conceito, que é a representação verbal. Nesse produto cartesiano, o que acontece bastante? Se a gente pensar na ideia de produto cartesiano, remete muito à ideia do plano cartesiano, que é uma representação gráfica daquilo que está acontecendo. Então veja que a gente já teve uma representação verbal, agora a gente já tem uma representação gráfica. Quando a gente começa a estudar os pares ordenados, também vem aquelas relações com diagramas de Euler-Venn, que pode ser também caracterizado como uma representação gráfica, até chegar na lei de formação. Na lei de formação, o que é que pode acontecer? Tanto a representação verbal, como também a representação algébrica. É aí que começa a aparecer a beleza da matemática, né? Você explicar algum conceito usando símbolos, usando uma linguagem bem específica, e nesse caso a representação algébrica. Se você conseguir trabalhar com diferentes representações dentro de cada conceito desse que eu falei, ótimo, perfeito. Vários teóricos já falam que isso beneficia o aprendizado do aluno. Então, se você conseguir fazer isso até chegar no conceito mais específico de função, cara, o aprendizado ele vai ser de múltiplas representações, múltiplos registros, e isso possibilita muito o aprendizado da matemática, tudo bem? A forma com que eu trago as relações desse mapa, ele mostra que existem outros conceitos antes do conceito de função, que não é tão simples assim. Pegar para estudar a função e aí a gente já ir para a linguagem algébrica, para a lei de formação, porque precisa ter uma base muito boa antes disso. E além disso, eu já evidencio o porquê de se trabalhar diferentes representações em cada um desses conceitos. Então, meu objetivo inicial está alcançado e espero que vocês tenham gostado. Caso você tenha alguma dúvida, eu já vou deixar esse mapa conceitual tanto em formato de imagem como em formato também do próprio CMap Tools. Você pode alterar esse mapa conceitual, aprimorar, reduzir alguns conceitos que você julga não tão interessantes para o conceito de função e o céu é o limite para a sua prática, tudo bem? Galera, obrigado por assistir o vídeo até aqui e até mais. Tchau, tchau! Como venho dito, o nosso grande objetivo nesses vídeos é trazer a essência dos mapas conceituais enquanto organizador de conhecimento. Mas lembre que há muito da técnica que não foi mostrado nesse vídeo e se você tiver interesse, você vai precisar estudar. Estamos aqui para indicar os melhores caminhos. Qualquer dúvida é só contar com a gente. Até o próximo. Tchau.
Eu sou o professor Luan Santos e hoje vocês terão um mapa. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um